E o concurso da Receita continua levantando muitas polêmicas. Além da prova exageradamente difícil, né, que a gente pode discutir nesse vídeo também, surgiu agora uma acusação de plágio da FGV, ou seja, a FGV tinha plagiado algumas questões da Estácio, de simulados aplicados pela Estácio, de outros lugares, enfim. A gente vai analisar agora e saber se uma banca pode, de fato, né, copiar questões ou ela é obrigada a fazer questões inéditas. A FGV já se pronunciou. Vamos falar um pouco, então, sobre essa prova atípica, eu diria, da Receita Federal. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, sejam bem-vindos a este canal dos maiores canais de concurso público do Brasil. E bora falar do concurso da Receita Federal, né? Eu repercuti aqui no canal bem rapidamente, né, por cima, falando da percepção dos candidatos assim que a prova terminou, né? A prova foi num domingo, eu vim numa segunda-feira falando, olha, todo mundo achou a prova extremamente difícil e tal. Só que naquele primeiro momento, era óbvio que uma prova como a da Receita Federal, que você tem prova de manhã e à tarde, 9 horas de prova, se você totalizasse tudo, muitas disciplinas, né? É um dos cargos que não é do direito, digamos assim, né? Mais difícil, é o mais difícil do Brasil, provavelmente, né? Que você não considera aí carreiras jurídicas e tal. É um concurso elevado. Então, quem se lembra da famosa ESAF, né? Que organizava os concursos da Receita Federal tradicionalmente, era o terror de todo mundo. Questões da ESAF era assim, eu lembro que era o medo de todo mundo. Sebrasp, FGV, não chegavam perto do que era a ESAF, que tradicionalmente organizava as provas, então, da Receita. E só para vocês terem uma ideia do que foi essa prova da Receita atual, né, rapidamente comentando, todos os principais cursos preparatórios, né, eles fazem um gabarito extraoficial. O que é isso? A prova acontece no domingo. Assim que os candidatos chegam em casa, os professores já começam a resolver as questões. Nenhum curso conseguiu fazer mais de 90%. Se não me engano, né, eu não estou com os dados exatos aqui abertos na tela, mas é algo assim, o Direção foi o curso preparatório que mais acertou e fez 82%, 84% da prova. Ou seja, o curso que mais acertou fez 82%, 84%. O Estratégia foi mal, o GRAM foi mal, todos os cursos foram mal, inclusive Direção, porque fez 84%, sim, mas professores, especialistas, resolvendo a prova sozinho, em casa, com consulta, cada um resolvendo a sua parte e ainda assim fecharam 84% da prova, ou seja, a prova estava extremamente difícil. E a opinião também do professor Diogo Moreira, que é um dos grandes especialistas de provas, né, de físico, da Receita Federal, ele é auditor, é que essa prova foi muito mal elaborada. Por quê? Porque as questões estavam tão dúbias, tão complexas, que não valorizava quem estudou. É o chute, cara. Você chutou ali e, meu, tinha 2 respostas certas, às vezes tinham 3, às vezes não tinham nenhuma, então realmente foi uma bagunça. Então, para vocês terem ideia, sei lá, o Direção, que foi o curso que mais acertou questões no gabarito extraoficial, se não me engano, acertou 4 questões de 10 de português. A gente tá falando de um curso que acertou entre 4, se não me engano, eram 4, acho que era isso mesmo, 4 questões de 10, ou seja, 40% da prova de português. Resolvendo de casa, só o professor de português, sozinho resolvendo, com consulta, em casa, no ar-condicionado. Agora imagina o candidato o dia inteiro fazendo uma prova. Ou seja, essa prova já foi muito complexa. E aí começou a surgir uma notícia que a gente vai repercutir agora, que foi essa daqui, né? Saiu na Folha Dirigida, órgão apura suspeita de plágio nas provas. Então começou, né, a veicular, tem um abaixo-assinado inclusive rolando, né, falando aí da prova da Receita Federal. E aí a reportagem, inclusive, com fontes aqui, as questões teriam sido copiadas para aplicação do concurso, são da prova de auditor. Então, a analista não entraria nesse mérito aqui. E foram retiradas de um simulado aplicado pela Faculdade Estácio de Sá. E aí, entraram em contato com a FGV, já falaram, né, a própria Receita Federal falou que estava em apuração nesse momento, a FGV já se pronunciou, falou que não tem plágio nenhum, que a gente vai chegar na conclusão da FGV, né? Mas aqui a gente tem uma das questões, né? Então fala o imposto de importação incide sobre a entrada de mercadoria estrangeira no país, assinale entre os casos abaixo a única hipótese de incidência de imposto. E aí tem essas opções. Isso aqui é o simulado, né, da Estácio. E aí na prova, a questão 57 vem trazendo a mesma
o mesmo assunto. E os candidatos falaram, cara, isso aqui tá idêntico, né? Copiaram a mesma coisa, mudaram poucas coisas, mas se você olhar as alternativas são as mesmas. Essa questão de baixo aqui tá mais evidente ainda, né? Simulado da Estácio também, então fala, ó, características distintivas dos regimes aduaneiros especiais e tal. E se vocês repararem, né, ó, os primeiros são direcionados a produtos importados, os regimes especiais são espécie, e aqui é a prova da questão 56. A mesma coisa, as características que distinguem os regimes aduaneiros especiais dos regimes aduaneiros aplicados, tal, no primeiro caso, os benefícios, os regimes aduaneiros especiais, ou seja, até as alternativas estão iguais. Então, os candidatos olharam isso, depois, claro, acharam esses simulados da Estácio e todo mundo ficou muito puto, porque a prova já estava difícil, então, ainda mais com essa acusação de um suposto plágio. A FGV falou o seguinte, que ela falou que não era obrigada, primeiro ela falou isso, não era obrigada a fazer questão inédita. Então, não há uma obrigação contratual, você tem que fazer questão inédita. Então, para vocês entenderem mais ou menos o que funciona, a FGV falou isso, né? A FGV falou que a questão se parece justamente com o simulado porque todo mundo usa uma fonte só, então que a fonte são doutrinas, as fontes são legislação, conhecimentos consolidados na área. Então, por isso que um professor, né, ele faria a mesma questão que outro professor. Essa foi a desculpa da FGV, né? E aí, o que acontece? Provavelmente, pessoal, esses professores, eles são contratados pela FGV. Então, a FGV tem um banco de professores que vão realizar as questões do concurso. Muitas vezes, a gente não sabe, óbvio, quem são os professores, né? Essa informação, se não me engano, ela não é pública, né? A FGV, ela não tem que prestar conta para nós, pelo menos para o público, né? Quem são os professores, né? Ela talvez tenha que prestar conta para a Receita Federal. Mas é muito comum que o professor da Estácio, não sei se é o caso, tá? Mas isso é comum. O professor da Estácio é o mesmo que fez as questões da FGV. Então, acontece. Às vezes um professor de português de um determinado lugar faz ele é contratado, trabalhou em banca de concurso para organizar questões também. E como são questões, vamos dizer assim, que o professor cria, pode ser que ele repetiu questões aqui dentro, sim. A FGV nega isso. Então, a FGV simplesmente fala, né, que basicamente aconteceu, né? Assim, o conhecimento consolidado da área resultaria no mesmo tipo de questão. Então, não é que a questão foi plagiada, é uma questão que é um conhecimento tão comum, digamos assim, que só poderia chegar nessas alternativas. Mas é muito estranho porque A, B, C, D e E, a mesma coisa do simulado, só muda a ordem das alternativas. Tudo bem, uma questão que você vai tratar do mesmo tema, é exaustivo, né, os assuntos que você pode cobrar no edital. Então, você vai cobrar uma questão sobre legislação aduaneira, você tem um escopo ali de coisas para serem cobradas, de fato vão cobrar a mesma coisa, até de outras provas. Agora, as mesmas 5 alternativas, questões que mudam poucas coisas, então isso é muito estranho. Mas aí vem aquele ponto. É legal? Teoricamente sim, porque o edital não pede, não obriga que a banca FGV faça questões exclusivas. A gente poderia discutir um pouco de ética. Será que é ético você pegar uma questão idêntica que já foi aplicada em simulados, né? E aí entra nesse caso que eu falei, né? É muito difícil, porque às vezes o professor que está fazendo essa prova, ele é professor de um curso, ele é professor de uma faculdade, e ele usa os mesmos exemplos, as mesmas questões. Então é uma questão muito complexa. Então a prova já estava extremamente difícil, como eu falei. Todo mundo reclamou, nem os cursos preparatórios conseguiram fazer uma boa média nessa prova. Então você para pensar, né? No caso que o Direção fez 84% da prova, é assim, é o melhor aluno do mundo, né? Porque são professores resolvendo num pós-prova de casa em consulta. Cada um resolvendo a sua parte, fez 84%. Né? Então, o que a gente espera de um candidato, uma pessoa normal, submetida a 9 horas de prova? Como o Diogo Moreira falou, né? O professor Diogo Moreira, será que foi a melhor prova? Será que vai, de fato, medir o conhecimento dos candidatos? Ou então vai embaralhar tanto que, na verdade, quem teve sorte ali, chutou mais, vai conseguir entrar nesse concurso. E quem estudou, de fato, será prejudicado, porque não vai conseguir acertar as questões que estavam dúbias
complexas e agora esse caso de plágio. Eu quero saber a sua opinião. Vou deixar o link da matéria aqui embaixo, você dá uma olhada nas questões, já ficou sabendo de outra coisa. O que você acha sobre isso? Realmente foi plágio? Copiaram? A FGV negou tudo, falou que não tem nada a ver, que é conhecimento da área. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo também sobre essa situação dessa prova extremamente difícil da Receita Federal. Bora trocar uma ideia. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal!